Deus, agradeço a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Divino Deus, que o teu divino amor esteja nesse momento aqui no nosso meio, nos concedendo a graça de mais uma vez estarmos aqui a compartilhar, Pai, a tua aliança, a compartilhar pelos teus estatutos. Senhor, que eu possa diminuir, que o teu Espírito venha a crescer cada vez mais e mais, pelo sangue do teu Filho amado Jesus Cristo. Que não seja eu, mas que seja o teu poder, do teu Espírito Santo, que nos conceda a graça de o som da nossa voz se manifestar neste momento, Pai. Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo em mim. Me conceda a graça de eu compartilhar essa palavra com as minhas irmãs. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje eu quero falar com as irmãs em 1 de Samuel 16:7. A palavra de Deus diz em 1 de Samuel 16:7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentais para a sua aparência, nem para a sua estatura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o que está diante dos seus olhos. O Senhor, porém, olha para o coração. Palavra do Senhor. Uma palavra muito abençoada. Muitas das vezes nós nos deparamos, né? Nos deparamos em certas causas. Eu falo por mim, né? Por mim. Eu estou numa fase da vida que eu estava a falar isso com a irmã Stella. A irmã Stella diz que eu preciso de curar as minhas feridas emocionais, porque eu vejo pela aparência. E quando eu curar-me na sua totalidade, então assim eu estarei pronta que para ter uma relação. Essas são palavras da irmã Stella. Então eu digo assim por quê? Muitas das vezes eu me deparo com certas situações e eu prefiro logo ver pela aparência. Mas nesses últimos tempos, pela caminhada que eu estou a ter, cada vez mais e mais crescendo na espiritualidade, crescendo pela palavra divina, crescendo pelas profecias, que eu estou a aprender cada vez mais e mais. Então, o meu velho eu deixou de ver pela aparência, está a passar a ver mais pelo Espírito do Senhor, que é olhar para dentro do coração e não ver capacitações, limitações, porque nós todos somos imperfeitos. Eu digo isso, né? Porque nós estamos no ministério que nós temos lives de segunda até sábado e domingo nós temos a graça de ter palavras, ter testemunhos, ter louvores. Então, eu digo isso porque se nós vemos, né? Nós estamos no ministério que nós não vemos pela aparência, mas sim pelo fruto de dentro. O fruto de dentro é esse que nós conseguimos ver o amor uma pelas outras. Hoje, terça-feira, hoje, segunda-feira, estamos aqui na live do amor, proclamando, buscando nesses 365 dias, que nós possamos diminuir, que tudo quanto nós semeamos pelo coração nesses 365 dias que nós possamos receber na presença divina. Muitas de nós fizemos uma lista de 1 a 10, metemos os nossos pontos, porque nós vimos pelo coração e nós queremos receber pelo coração, não pela aparência. Então, eu digo que, conforme está aqui, que a nossa casa, né? 1 de Samuel 7, 1 de Samuel 16:7, que a nossa casa possa ser o centro, uma casa. Nós, nos 365 dias, nós oramos sempre que nós possamos diminuir, que Jesus Cristo cresça mais, que eu e a minha casa serviremos o trono do Senhor nosso Deus. Então, que a nossa casa possa ter aliança
de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, para que o seu poder do seu coração se manifesta nos quatro cantos, que nós possamos ser pilar do nosso próximo, conforme nós estamos num ministério de segunda a domingo, tem sempre palavra, tem sempre rios de água viva a correr, quer na área financeira, quer na área sentimental, quer na saúde. Em todos os aspectos, nós recebemos sempre uma gota de água viva para a nossa planta, para o nosso dia a dia. Aquelas vezes que nós nos sentimos abatidas, mas tem sempre um louvor, tem sempre uma palavra que é para nos erguemos cada vez mais e mais. Essa palavra é muito tremenda, mas muito tremenda mesmo. Então, eu digo assim, né? Quando nós recebemos a orientação divina, que é a orientação de Deus, nós conseguimos estar sempre 24 sobre 24 em oração, em intercessão, em proclamação para o nosso próximo. Impedimentos, às vezes, que nós temos recebido no dia a dia, às vezes que nós nos encontramos com tanta dificuldade, com tantos problemas no nosso cotidiano, mas a gente, hoje, eu, por exemplo, digo que já não vejo mais os problemas conforme anteriormente eu via uma situação, me metia de rastro, podia passar o dia a fazer jejum, esquecia de comer dias e dias. Mas hoje eu jejuo com um propósito, eu hoje louvo com um propósito, porque eu sei o que eu tenho por dentro é de Deus, tudo é de Deus, nada é meu. Então, quando eu entrego tudo que eu tenho, tudo que eu sou, o amor divino, as causas até podem vir, as preocupações podem vir, mas eu sei que nós temos desde Gênesis Apocalipse, tem palavra que possa nos fortalecer, tem palavra que possa nos guiar pelos olhos do Senhor, pela orientação divina. Deus levanta sempre uma irmã no nosso ministério. Eu digo que nós temos um ministério sem palavras para descrever, porque a causa de uma é a causa da outra. Não importa qual é o problema que tiver a passar, vai ter sempre alguma guerreira que se levanta que é para dizer, não, minha irmã, vamos batalhar juntos, porque o mandamento de Deus diz que nós serviremos o Senhor nosso Deus, ide para todo mundo, pregai o evangelho, curai os que precisam de cura, amar os que precisam de amar e dar vestimentos àqueles que precisam de roupa, àqueles que estão despidos, que são os novos convertidos. Então eu digo que esse divino Deus que nos deu essa divina graça de nós sermos consagrados a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que nessa estação deste 2024, estamos quase já para o ano letivo acabar, que nós possamos nos agarrar mesmo, agarrar a nossa porta de entrada, porque nós somos agraciadas de uma proteção celestial, que muitas das vezes nós não mencionamos o quanto nós, esses 365 dias, nós estamos a profetizar, estamos a orar por nossos filhos, estamos a proclamar, que nós possamos ser profetas por nossos filhos, que conforme Deus viu com aquele imenso amor, mandar escolher a Davi, com aquele imenso amor, não olhou para a aparência, não olhou para a beleza, não olhou para nada, simplesmente para um coração puro, um coração cheio de força, um coração temente ao Senhor, que nós, a nossa casa, possa mesmo receber, estar localizada, porque Deus diz que é dado autoridade e domínio, que nós possamos ter autoridade, domínio e os nossos corações estar diante da presença de Deus para que seja localizado, para que uma manhã, conforme nós estamos aqui, sempre a orar, proclamar para os nossos filhos, que uma manhã nós possamos dar testemunhos. Eu e a minha casa, eu orei no Ministério Unidas em Cristo, o meu filho hoje é pastor. Eu orei no Ministério Unidas em Cristo, eu hoje sou pastora. Eu orei no Ministério Unidas em Cristo, eu recebi os dons de entendimento, os dons de profecia.
hoje eu sou profeta, então eu digo que os nossos alicerces têm que estar fincado mesmo na palavra, na proclamação. Às vezes eu digo que os nossos alicerces são tão balançados, às vezes o sopro, o vento vem com tanta força, mas que nós possamos saber se direcionar, buscar mais pela palavra de Deus, buscar mais pela essência desse amor tão maravilhoso, tão lindo, tão lindo. E eu digo que Deus, por essa palavra, conforme Samuel foi até a casa de Jessé para ir ungir Davi, nós, a nossa casa também, nós somos um Davi. Nós somos um Davi, a nossa casa tem lá um Davi. Nós estamos no Ministério Unidas em Cristo, que Samuel viu esse ministério e derramou da graça divina, derramou dos mandamentos que Deus lhe deu. Porque o Samuel estava para virar para a esquerda, mas Deus lhe disse: não, você vai olhar para frente, porque eu estou a te mandar caminhar para frente. Eu não quero que você veja a aparência, mas sim o que está lá dentro dessa casa. Que estou eu lá nos meus filhos, que são temente à obediência de um Deus justo e fiel, que o vento sopra do lado direito, sopra do lado esquerdo. Há momentos que eu fico a pensar que a minha casa tem uma brecha, mas o meu Deus hoje me fala para que eu não fique os meus olhos na tempestade, que eu apenas obedeça à voz do mandamento do meu Senhor, a voz que ele me disse: minha filha, caminha sempre em frente, porque todo tipo de distração vai se levantar sempre nesta terra, mas que nós possamos olhar pelos olhos divinos, que nós possamos encarar o quanto Deus nos... Cada estação, Deus nos diz: mais um pouquinho, mais um passo. Vamos, continua a andar. Não vira para a esquerda nem para a direita. Continua a marchar firme. Então, eu digo que eu nesse momento, estou numa estação da minha vida que eu queria sair toda hora, todo momento, gritar como Deus é maravilhoso, como Deus é bondoso, como Deus não nos rejeita, como Deus não nos vê como o homem vê, mas sim pelo seu imenso amor, como Deus tem um favor imenso pela sua promessa, quando Ele faz aliança, não retira a sua aliança, não faz chantagem, apenas simplesmente Ele continua a nos olhar pelos olhos da verdade, que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Porque nesses 365 dias eu digo que nós tivemos toda a espécie de ensinamento, nós ouvimos toda a espécie de choros, nós ouvimos toda a espécie de alegria. Tem testemunhos tremendos. Um dos testemunhos que me comoveu no sábado, da irmã que deu testemunho, que disse que Deus, até os animais também Deus cura. Pela palavra que ela foi profetizando, pelas sementes que ela foi colhendo no nosso ministério, foi metendo em prática, usou a voz da profecia, profetizou. A artimanha do maligno que tinha preparado aquilo tudo para roubar suas finanças, os seus R$ 2.000 para pagar, para diminuir na sua sementeira, caiu por terra porque ela usou a voz viva da profecia e abençoou o seu cachorro e recebeu o que Deus sempre fez com as nossas orações. Dar a vida à nossa voz, dar a vida à nossa obediência, dar a vida de tudo quanto Deus meteu nas nossas mãos desde janeiro até esse mês de dezembro. Que nós continuamos fincados na cruz de Jesus Cristo, que é a cruz que nos leva a não ver a aparência, mas sim a ver a glória da segunda casa que é maior do que a primeira.
que os nossos olhos estejam diante de um Deus justo e fiel, que nós não possamos olhar para a esquerda nem para a direita, porque eu, no Espírito, nos últimos tempos, pelo Espírito Divino, que é a palavra de Deus, eu nos últimos tempos, eu não estou a entender o porquê, mas Deus me manda se focar nos seus nomes. Eu não estou a entender o porquê Deus me manda constantemente me focar nos seus nomes. Deus tem 72 nomes e cada nome de Deus que eu vou aprendendo, eu vou buscando. Todos os nomes de Deus é só de abençoar, só vem bênçãos. Cada entendimento que eu vou entendendo mais é só bênção. Benção, benção na saúde, benção no ver, benção no ouvir, benção no entendimento, benção na mente. Então, eu digo que nós possamos estar fincada com nossos olhos, que toda a venda que o inimigo tenta trazer nessa estação, que já estamos quase a finalizar o ano, que nós possamos ver conforme Samuel usou as suas orelhas para ouvir a voz divina. Porque o inimigo das nossas almas nos últimos tempos se levanta à torta à direita para tentar tirar a face do nosso Senhor, para tentar nos destabilizar, mas que nós possamos se identificar cada vez mais e mais em Pai, em Filho e em Espírito Santo. Que Deus, pelo seu divino fogo celestial, continua nos ensinando a buscar mais, porque Deus disse: eu sou e eu serei. Que Ele continua a nos guiar, que a sua presença, a sua natureza continua a estar sempre, mas sempre, 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 sempre nos nossos filhos, que eu nos últimos tempos eu digo que nós que estamos aqui a vigiar 365 dias no ano, o inimigo das nossas almas se levanta muito com o que é o mais frágil em nós, os nossos filhos. Levanta com muita calúnia, levanta com... Eu digo que não tem dor. Não tem dor. Não importa se você está 24/24 a louvar, ou a interceder, ou a orar. Nós precisamos ter os nossos filhos cada vez mais e mais diante da presença de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Porque consoante nós mexemos com desde Gênesis, Apocalipse, com intercessão, com salvação de almas, com proclamação de proteção, com proclamação de louvor. Então, o inimigo das nossas almas está tentando tirar o nosso foco, tentando nos atingir na parte mais sensível, que é a nossa casa, a nossa família. Que por este versículo a nossa casa possa ser um lugar santo, santo mesmo, de tanta santidade, que toda aquela pessoa que meter o pé na nossa casa possa entender que nós somos separados para Deus, porque foi Deus quem nos viu primeiro, pelo seu amor imenso. Foi Deus quem nos escolheu primeiro, pelo seu amor imenso. Foi Deus que nos separou primeiro pelo seu amor imenso, para o seu reinado. Que a nossa casa possa ser um, um pedaço, um pedaço daquela família que hoje ainda não conhece Jesus Cristo como Senhor Salvador. Que nós possamos abrir a nossa porta ao nosso louvor, a nossa palavra de vitória, para proclamar a favor daquele que ainda não recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador nas suas casas. Essa é a palavra que eu tinha que compartilhar com as irmãs. Eu oro agradecida, Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor. Mova-se o teu querer nessa estação que está quase no fim, Pai. Que venha, Deus amado, Deus glorioso, Papai, a confirmação de todas as orações que nós pedimos, de tudo que nós metemos de joelho, de tudo, Deus amado, Deus glorioso, que nós proclamamos por profecias, por louvor, por agradecimento, Pai, por testemunhos, Senhor. Venha o teu mover, Pai, e venha a tua confirmação, Pai. Que tu disseste, Senhor, que a oração do justo, tu ouves, tu inclinas, Pai. Tu inclinas-te, Pai, para ouvir o nosso clamor, Senhor. Que não sejamos nós, mas sim o poder dos teus olhos, do teu amor, Pai.
que venha desta noite, Senhor, nos acariciar pelo teu bem-querer. Eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu passo a palavra às minhas irmãs. Amém, irmã Silvana. Louvado seja Deus, irmã Lalana, pela palavra e que lindo testemunho, né? Que tem dado da congregação, a força que essa congregação. Glória a Deus por isso, que somos fortes porque estamos dependendo do Senhor. Estamos uma dando a mão, puxando, erguendo, fazendo com que percebamos que somos mulheres sábias, que somos mulheres na dependência de Cristo, que somos mulheres que unidas em oração vencemos, né? Então, louvado seja Deus por todas as coisas que ele tem feito nesse grupo. E a necessidade da gente perceber que vem aí mais dias para estarmos orando e colocando as nossas vidas, nossos familiares na mão do Senhor, glorificando ao Senhor, né, pela administração desse grupo, glorificando ao Senhor por esse tempo maravilhoso que Ele nos permitiu ter, né, por esse espaço